Vamos lá. Hábitos são comportamentos que já se tornaram automatizados no nosso caráter e desejos, e foram gerados por meio de repetições diárias. Então o hábito é gerado por meio do quê? Repetição diária. Eu estou falando de atraso, mas pode ser outro hábito, tá, gente? Por exemplo, o hábito de andar. Por que a gente anda com facilidade? Repetição diária. O hábito de falar algumas coisas que a gente fala que não é agradável. Por que a gente continua falando? Repetição diária. Então, para quebrar isso, a gente tem que quebrar o hábito, mudar o hábito. Ao invés de você falar o que você falaria, você fala outra coisa. E aí você repete as coisas boas também como um hábito de repetição, como algo que se repete diariamente, e aquilo se torna um hábito no lugar daquele outro hábito que era ruim. Tem gente que toda frase dele tem um palavrão. Tem gente que por quê? Porque é uma repetição dele, fala sempre as mesmas coisas. E aí ele já nem nota mais como palavrão. Por quê? Porque aquilo já virou um hábito. Para ele é uma rotina. Então esse estudo dessa semana, desse mês que vai acabar, é assim, para que a gente comece a perceber qual é o hábito que já virou desejo, que já virou costume. Porque o hábito se torna o meu desejo. O hábito se torna o meu desejo. Então, o que tem sido o meu desejo? Será que não é? O meu desejo tem sido isso porque eu tenho repetido hábitos ruins. Por isso que a gente fala às vezes as pessoas que têm um hábito sexual errado, a gente fala, cara, quebra o hábito, quebra a rotina. Então não toma banho em certos horários. Por quê? Porque o cara que faz isso, ele já tem o hábito de fazer aquilo com determinados horários, de determinada forma. Então você tem que quebrar isso. Porque se você faz sempre na mesma rotina, já virou um hábito. Você já até sabe que naquele dia você vai pecar. Porque você começa a ter aquela rotina. Ó, o cara abre o computador naquele horário, não está todo mundo dormindo, ele já sabe. Ele sabe que se ele abrir o computador na sala com todo mundo ali, ele não vai cair naquele site. Então ele tem que mudar o quê? O hábito. Abrir o computador como? Quando está todo mundo junto. Então, mudar os hábitos. Mudando os hábitos, vem outros desejos. A oração te traz desejos do céu. A oração te traz desejos de santidade. A oração é um hábito. Por isso a oração deve ser não uma repetição de ficar falando que nem os católicos, mas eu digo de ter repetição, de fazer isso todo dia. Porque a oração se torna um hábito. Quando você não ora, você fala, cara, eu estou em pecado porque eu não orei hoje. Agora, se ela não é um hábito, você dorme tranquilamente sem orar. Quer ver uma coisa legal, gente? A gente manda colocar a mãozinha. Gente, por isso que eu falo para vocês, tudo tem um porquê. Por que a gente manda colocar a mãozinha? Para que vire uma rotina. Uma rotina. A rotina vai trazer o hábito do quê? De ler a Bíblia. Então a rotina de pôr a mãozinha. Cara, eu tenho que ler a Bíblia. E aí quando você começa a ler com essa rotina 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso já faz parte do teu desejo. Eu não durmo sem ler pelo menos 2 capítulos. Vai chegar uma hora que nós não vamos mais colocar a mãozinha, porque ninguém precisa ficar nos fiscalizando. Então nós vamos criando rotina como proteção. Sabe, mas qual deveria ser a nossa rotina? Cara, eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar com essa amizade intencional. Eu sei aonde eu preciso chegar com essa amizade intencional. Eu não sou criança, eu sou um servo de Deus. Os meus desejos são desejos santos. E aí não quer dizer, então a relação sexual não é santa? Claro que é, dentro do casamento. Vai. O hábito que colocamos em prática dias atrás tinha o intuito de criar a expectativa nas pessoas com quem conversamos. Qual era a expectativa do hábito que a gente criou dias atrás? Ó, agora a pessoa vai falar e você vai fazer o que, Tânia? Ouvir. Esse não era o hábito que a gente tinha? Aí a Jamile mandou uma foto do Luiz, que ele estava na casa da mãe dele, na casa da mãe, e o Luiz estava sentadinho no sofá, e aí estava todo mundo falando e o Luiz ouvindo. Já conseguimos, né, Luiz? Pelo menos um pouquinho, né, Luiz? Eu e você. Não é só você, eu também. Já conseguimos. Então assim, o que a gente tem que fazer? Não adianta a gente vir para o culto aqui, ouvir a palavra e não colocar em quê? Em prática, cara.
Então, quais são os hábitos que me levam para o desejo ruim? Então eu tenho que mudar esses hábitos. Você sabe quando uma conversa vai cair numa conversa que vai cair na fofoca. Você sabe. E tem gente que não consegue ficar um dia sem fazer o quê? Uma fofoca. Tem gente que liga aí, ô fulano, tá sabendo de alguma aí? Porque não chegou nenhum aqui para mim até agora. Sabe, então nós temos que mudar as nossas rotinas. Vai. Elas devem ter deixado de dizer: amo meu parceirinho, que é minha parceirinha ali. Então essas pessoas, a partir de semana passada, tem que ter deixado de dizer: eu amo meu parceirinho, mas eu não deixo eu terminar uma frase. Por quê? Nós somos assim. Nós que falamos muito, nós somos assim. Porque nós criamos por hábito não ouvir com bondade. E ouvir é uma bondade, e essa bondade tem que estar presente nos nossos corações, porque ouvir também é uma bondade. E o mais interessante é que ele deu para nós uma boca, né, e 2 ouvidos, para demonstrar que a bondade é maior ouvindo. Existe bondade no falar? Sim, mas existe dupla bondade no ouvir. Então, a gente vai aprendendo. Como é bom a gente ouvir, e a gente que fala muito, muitas vezes a gente erra pela precipitação. A gente fala e depois que saiu da boca, velho, o prejuízo é grande. Quando eu deveria fazer o quê? Peraí, eu vou ouvir, vou processar. E tudo isso é o quê? É o quê, gente? Tudo isso é o quê? Tudo isso é o quê? É hábito. Mas eu não tenho esse hábito, por isso nós estamos fazendo esse ensinamento. Porque talvez você tenha um hábito de ouvir, mas muita gente aqui tem um hábito de falar que nem o Denis. Entendeu? Eis aqui esse cara. Por quê? Porque nós queremos ter razão em tudo, nós queremos falar tudo, nós nem ouvimos. Às vezes nós vamos opinando sem ao menos ouvir o que a pessoa falou. Aí a pessoa fala: mas eu não falei isso para você. Mas não é que você não ouve bem, é que a gente não tem a bondade do ouvir. Hoje, na hora do jogo do Brasil, eu cheguei pro meu genro ali e falei assim: um dia estava assistindo o jogo do Palmeiras, e eu falei para ele o que eu falei para você na sua casa. Lá quando eu estava na sua casa, dormindo na sua casa, lá que eu ia ficar uma semana, mas fiquei quase um ano. Da tia, eu falei o que para você? Mano, sua mulher vai ministrar o louvor daqui a pouco, cara, você está indo no futebol, cara, isso aí não é legal, não foi isso que eu falei? Aí hoje a minha varoa ia lá na janela e falou assim: Brasil, 1-0. Gol do Brasil. Aí ela foi na janela, que lá é a bola do 19. Brasil, gol. Gol. Aí, ela de novo, aí foi 2, eu acho que foi lá, na hora que estava vendo. Foi 2, né? Não sei o que estava vendo. Aí lá vem ela de novo. Mais um, ó. 2-0. 2-0. Eu falei assim: dá uma segurada. Eu falei assim: dá uma segurada, porque dá uma segurada, né? Então, aí eu falei assim: cara, agora, vai dizer que a gente não, eu não tive a vontadezinha de dar uma ligadinha aí para me dar uma assistidinha aí, para me ver como que tá. Só que se eu fizesse isso, ia contra o que eu ensinei para ele. Então, qual é o hábito que a gente tem que criar? As pessoas precisam olhar na gente, que a gente está fazendo o que a gente ensina. Porque se você ensina isso para os teus filhos, cria neles o desejo de obediência. Porque meu pai faz o que ele está falando para mim. Cara, isso é muito profundo, cara. Não adianta você ser um cara que... Não adianta, o teu filho vai detectar, tua filha vai detectar que você não faz o que você fala. E não adianta você querer se esforçar dentro da tua casa, porque filho é inteligente. Nós temos que mudar isso na nossa vida. Sabe por quê que nós temos que mudar isso? Porque senão, até os nossos filhos não conseguem conversar com a gente, porque não vê na gente a bondade de ouvir. Amém, gente? Nós podemos falar? Podemos e devemos? Podemos e devemos falar. Se for 24 horas, vamos falar. Mas nós temos que primeiro ouvir. Ouvir o que a pessoa está falando. Ouvir o que a pessoa está... Porque aí a gente se precipita. Por exemplo, a gente vai tirando as nossas conclusões. E a gente vai fazer: eu não sei, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Aí depois você tem que falar assim: desculpa, porque não era aquilo que eu pensei. Cara, você nem ouviu. E essa palavra não bate aí. Essa palavra bate aonde? Aqui.
Mas eu não esquento a cabeça de ouvir palavra que bate aqui, porque eu quero que a palavra que é pregada aqui bata aqui primeiro. Então quando a palavra bateu aí, Caio, pode ter certeza que a palavra bateu aqui primeiro. E aí eu vou falar para você o seguinte, que igreja é isso, relacionamento. Igreja é relacionamento, igreja é convivência. Às vezes você não quer ficar, às vezes não é todo mundo, não é todo mundo que a gente gosta igual aqui. Não adianta falar que eu amo todo mundo, mentiroso. Tem gente que se ama mais, sim. Tem gente que você tem uma afinidade maior. Isso é normal, gente. Jesus fez isso com quê? Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Ele tinha uma afinidade maior com os caras. Não é todo mundo que você vai falar assim, não, todo mundo é Tiago, todo mundo é João. Não, tem gente que você fala assim, Pai do Senhor, irmão, porque eu sou crente, senão nem Pai do Senhor eu queria dar para o seu irmão. Normal. Normal, cara. Mas nós vamos morar no céu junto. Nós vamos morar no céu junto, cara. Graças a Deus você está aí, cara. Cara, graças a Deus você está aí. Você foi persistente, cara. Glória a Deus. É isso. Como que é o versículo? Como uma fagulha, né? É isso aí. Então nossa língua, cara, nossa língua pode acabar e destruir muitas coisas, que é como uma fagulha. Pode incendiar uma mata, pode incendiar uma família, pode incendiar uma palavra nossa, mal falada. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, por um simples mau hábito. Qual que é o mau hábito, Camila? Eu falo tudo que eu quero. Você já reparou que todo mundo fala o que quer, não quer ouvir o que precisa? Já reparou isso? Que todo mundo que fala, não, eu falo o que quero, não ouve o que precisa? Então vai, bora. Espero que todos nós façamos do ouvir um hábito de respeito e bondade. Que todos nós, a partir de semana passada, que a gente possa fazer, que a gente possa ter o ouvir como um hábito de bondade. Então quando seu marido estiver falando muito, sem parar, você fala assim, meu filho, ouvir é um ato de bondade. Então sabe, nós temos que ter como um ato de bondade, ouvir. Tudo bem falar, mas a maioria das pessoas que falam muito, ouve pouco. Vamos lá. Nossa bondade no falar deve se tornar um hábito. Nosso quê? Se é um hábito, logo vira um desejo de quê? De ouvir. Entendeu? Então a gente cria um hábito que traz o desejo. Não, cara, aquele cara falava tanto, ele continua falando, mas ele também para ouvir. A gente vai criando um hábito do quê? O hábito do quê, Camila? De ouvir com bondade. Mas não é ouvir tipo assim, vai, fala logo. Gente, você já conversou com alguém que a pessoa enrola tanto que você fala assim, vai meu, abrevia. Por quê? Porque, gente, nós somos assim. E nós estamos perdendo algo tão legal, cara. Sabe quem? Não tem ninguém que ouve a gente mais do que Jesus. Ele tem bondade para falar, ele tem bondade para ouvir. E nós temos que ser completos. Nós temos que ter bondade para falar. E a bondade não é assim, ai queridinho, não, às vezes você vai dar uma dura, acaba safado. Ontem eu conversei com umas pessoas aqui que eu falei assim, meu Deus, nem parecia eu, falei para Sarai, você viu como que eu fiquei caprichadinho? No carro eu falei para ela, você viu como que eu fiquei caprichadinho? Porque se eu não ficar caprichadinho eu vou morrer do coraçãozinho. Então, no final as pessoas farão as escolhas delas. No final as pessoas farão as escolhas delas. Muitas escolhas que as minhas filhas fizeram foi ajudadas por mim. E muitas escolhas ruins que elas fizeram foi porque elas quiseram mesmo. Por mim que eu digo a família, né, gente? Não é por mim, o Denis é bom. Não é nada disso. Vai. Mas não ouço a voz de Deus, Denis. Sabe por que a gente não ouve Deus, Paulinho? Porque a gente, tira filho, porque a gente fala tanto. A gente começa a nossa oração já falando ou ouvindo. Aí Deus, gente, do começo até o fim, a gente espera um tempo para falar, Deus, agora eu quero ouvir o Senhor falar. Quem faz isso? Se a oração é de 20 minutos, quantos minutos a gente demora, a gente leva falando? 19? Eu termino 20 falando. Mas quantos minutos a gente reserva e fala assim, Deus, eu falei com o Senhor. Fala com o teu servo agora, porque o teu servo ouve. Porque Deus fala assim para nós, Kai, Ele está pedindo resposta, mas só Ele que falou.
Verdade ou mentira, gente? Talvez vocês aqui, ó, não estão vendo isso com profundidade, mas eu sei a profundidade que tem isso. Sabe por quê? Porque eu preciso ouvir a voz de Deus, mas eu não paro de falar. Sabe? Mas assim, eu quero te falar o seguinte: os seus filhos observam você ajoelhado, mas eles observam você falando assim: Deus, fala que o teu servo ouve. Porque a nossa oração deveria ser mais para adoração e ouvir. Mas nós não ouvimos, Deus, mas Deus, eu fiz na oração, Deus não falou, tá, então aí, Ele não falou na oração, porque você não deixou Ele falar, porque você não parou uns minutos e falou assim: Senhor, agora fala comigo. Preparou o teu espírito. A gente já ora saindo da televisão, do vídeo, do WhatsApp, do tal, e vai lá e já ora. Gente, às vezes a gente se prepara tanto para encontrar com a noiva. A noiva se prepara tanto para encontrar com o noivo, né? O noivo fica lá na frente, né? E a noiva vem, e a noiva se prepara. E a gente vai encontrar com Deus, e a gente sai da televisão e fala assim: deixa eu ir lá fazer isso aí, vai, é minha obrigação. Gente, ninguém vai casar assim: deixa eu casar logo. Claro, gente cristã, deixa eu casar logo, vai, é minha obrigação. Não, você se prepara. Sabe, por que aquelas noivas estão sem azeite? Falta de preparo, cara. E eles pensam que Jesus vai aceitar a noiva porque ela está na porta. Nem todo mundo que está na porta vai entrar. Nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, Senhor é de Deus, vai entrar no céu. Nem todo mundo que diz isso. Mas assim, cara, ó, a gente criar o hábito de falar: Deus, fala comigo. Aí Deus não falou com você na oração, Ele tem outro instrumento para falar com você. Aonde? Na palavra dEle. Por isso é muito legal a gente orar e depois ir para a palavra. Por isso é muito legal a gente meditar na oração primeiro, antes de meditar na palavra. Você abre o teu espírito, você se prepara. Agora, Senhor, eu vou meditar na tua palavra. Fala com o teu servo através das tuas palavras. Que essas letras não sejam letras normais, mas sejam o Senhor falando diretamente comigo. Mas quem faz isso? A gente pode até fazer uma vez por ano. Teve gente que falou uma vez por semana. Uma vez por ano. Vamos lá. Porque se a gente fizer isso que eu estou falando aqui, nós seremos uma igreja diferente ou não? Nós seremos uma igreja avivada ou não? Se a gente fizer isso que eu estou falando agora aqui. Mas quantas vezes eu e você, Lucas, fomos orar, e aí a gente falou assim: deixa eu orar logo, e ficava só olhando para ver se passava os 20 minutos rápido. Quando a gente ora, vai. Mas não ouço a voz de Deus deles. Eu não ouço a voz de Deus. Às vezes não paramos de falar para ouvir. E ler a Bíblia também é uma forma de ouvir a voz de Deus. Criamos como hábito que antes de interromper alguém, a fala de alguém, preciso meditar no que eu estou ouvindo. Às vezes, Paulinho, nós estamos ouvindo a pessoa e a gente nem deixa a pessoa terminar, porque a gente fica tão bravo que a gente já vai fazendo o quê? Atropelando e falando em cima. E aí vira o quê? A famosa discussão. Agora, eu posso discutir o que você está falando, Salomão? Posso, depois que você falar. Eu posso discutir o que você está falando, Tânia, depois que você falar. Você falou, gente, tudo isso é para mim, tá? Tudo isso é para mim também. Você falou, tá bom, eu não concordo, mas você falou. Agora você vai ouvir. Mas a discussão se dá como? A nossa discussão é um falando atrás do outro. Quem ouve dos vizinhos que ouve, fala: nossa, que briga, que brigaria, que gritaria. É assim ou não é, gente? É assim só comigo às vezes? Ou é assim com a gente? Agora, você já percebeu que quem tem um dom de ouvir quase não se briga? Ele não concorda também. Ele vai contra o que a pessoa está falando. Mas você não vê gritaria? Por quê? Porque ele criou o hábito de ouvir. Os filósofos diziam: faça o que quiser. Faça o que você quiser, pois no fundo as suas decisões serão movidas pelos seus. Quem já teve a sensação de que você fala com o filho, com a filha, e quando o hábito está errado, no final ele vai fazer o quê? O que ele deseja. Mas vai fazer o que deseja, de errado ou de certo?
Porque se o hábito é bom, no final, o desejo dele vai levar ele para quê, Cris? Para atitudes boas. Por quê? Porque o hábito é bom. Criar hábito, gente, é que nem criar caráter. Criar hábito são ações repetitivas que levam você a ter aquele tipo de atitude que as pessoas até falam assim, até eu sei o que ele vai falar. Porque quem faz isso não repara o quanto que a gente faz de mal. Porque você pode discordar e deve discordar, mas até para discordar a gente tem que ter bondade. Porque a Bíblia diz que Ele nos corrige, nos exorta, porque Ele nos ama por causa da sua bondade. Mas nós, como corrigir, quando a gente vai corrigir, a gente parece que está irado, não parece? Não parece que a gente está irado? Por que a gente não pode? Mas aí, eu falo a você, vai ser um hábito que você vai criar de uma hora para outra. Esse hábito de você ficar nervoso, já é um hábito que você vem de longe. Cara, então você vai trabalhando.